Bom dia a todos. Olá para todos. Nós vamos agora para a aula 11, cinemática vetorial, que é, na verdade, como é que na física utiliza os vetores que nós vimos na aula passada. Então, para começarmos a cinemática vetorial, a gente tem que lembrar quais são os aspectos importantes da cinemática. Então, quando se fala de cinemática, basicamente a gente falava de quê? A gente falava sobre movimento uniforme e uniformemente variável. Vocês estão lembrados disso? Então, deixa eu só colocar aqui uma... Pronto. E aí a gente tinha as definições básicas, né? Nós tínhamos, por exemplo, na cinemática escalar, vamos lá para a cinemática escalar. Cinemática escalar, que era o que a gente tinha antes. Então, na cinemática escalar a gente tinha ΔS, que significava deslocamento, né? Nós tínhamos também a velocidade, que era a tal da velocidade escalar ou velocidade média escalar, e o A, que era a aceleração. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Aparece agora uma nova cinemática, que se chama cinemática vetorial. E a cinemática vetorial vai ter um representante para cada uma dessas coisas que eu mostrei para vocês. Vetorial. Então quem que vai ser o representante para cada uma dessas partezinhas aqui, né, por assim dizer? O ΔS, então a gente tinha ΔS, V e o A. O ΔS sai e passa a ser chamado de deslocamento vetorial. A velocidade escalar sai, média escalar sai, e passa a ser chamada de velocidade vetorial. E a aceleração, mesma coisa. Não mais vai ser o A, vai ser chamado de alfa, que é uma aceleração vetorial. Qual que é a diferença em termos de equação, né? Em termos de equação, como é que eu faço para calcular, por exemplo, ΔS? Então, o ΔS você tinha, geralmente era sei lá, você tinha uma trajetória assim, e para você saber qual era o ΔS, você tinha que saber qual era a posição que você estava, por exemplo, 20 metros. E eu vou caminhar, eu chego aqui na posição 32 metros. Quem que vai ser o ΔS? Aí o ΔS é a posição final menos a posição inicial, certo? A posição final é 32, a posição inicial é 20, e você tem que o seu ΔS vale quanto? 12 metros. Como que funciona agora com relação ao deslocamento? O deslocamento vetorial vai ser bem diferente. O deslocamento vetorial vai ser assim, olha, veja. Putz, grilo, olha só, vamos nessa. Nós temos aqui um eixo ortogonal. Então vamos por aqui, por exemplo, como se fosse um gráfico de XY, certo? Tá bem. Aí nós temos um corpo que ele sai da posição 1, viaja e vem para a posição 2. Nós temos então, nesse caso, dois tipos de deslocamento. Então você tem aqui o primeiro, que vai ser o vetor posição 1, e você vai ter depois da partida aqui o vetor posição 2, R2. Muito bem. O vetor deslocamento, que vai de 1 para 2, vai ser o vetor posição 2 menos o vetor posição 1. Como é que eu faço a diferença de vetores? Você faz assim, ó. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor que a gente chamou aqui, no caso, de R2. Então aqui é um vetor. O outro vetor que a gente tinha era o R1.
Muito bem. O vetor resultante, que é o vetor diferença, né? Você vai calcular unindo as duas pontas. E para onde que vai apontar o vetor resultante? Ele vai apontar para o começo da conta. O começo da conta é o R2. Ó. O vetor diferença aponta para o começo da conta. Então, esse aqui é o vetor resultante, chamado de vetor deslocamento vetorial. Então, uma coisa vai ser o quanto que eu ando, que vai ser o ΔS, e outra coisa é qual é o meu deslocamento vetorial. Isso é muito importante para fazer, é a parte primordial do que vocês vão aprender agora. Por que disso? Porque se você perguntar para mim qual é a fórmula da velocidade média, professor, aí é fácil, velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS eu sei, é só aplicar e colocar essa fórmula. Como que fica então aqui na cinemática vetorial? Aí a velocidade, o módulo da velocidade vetorial vai ser o vetor deslocamento, deixa eu só melhorar essa letra aqui, o vetor deslocamento sobre um intervalo de tempo. Ocorre que, na maioria dos casos, vocês têm que lembrar disso, quando eu estou trabalhando com uma relação vetorial, a gente precisa lembrar que se você tiver dois vetores, então vamos chamar aqui de vetor A e um outro vetor, eita, vamos melhorar isso aqui, né? Eu também estou achando, né? Esses vetores não estão muito legais. Então vou pegar duas retinhas aqui do próprio PowerPoint e vamos ver se a gente consegue. Então, eu tenho aqui um vetor A e eu vou fazer aqui um outro vetor, um vetor B. Qualquer. Então, só para melhorar aqui. Pronto. Então a gente vai ter aqui. Aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor B. Eles possuem entre eles um ângulo que eu vou chamar esse ângulo de θ. Como é que eu acho o vetor resultante? Que seria um vetor subtração aqui, né? Deixa eu pôr aqui de vermelho. Então, um vetor subtração. Quem é esse vetor subtração aqui? Então, esse vetor diferença, vamos chamar, ao invés de S, vamos chamar de D, de vetor diferença. Esse vetor diferença, ele vai ser a subtração de um menos outro. Quem que vai começar a conta? Para onde ele está apontando. Então, vai ser o vetor A menos o vetor B. Como eu faço essa conta? Agora, vamos lá. Para nós fazermos essa conta, você vai usar assim, ó. B vai ser igual a raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. A grande sacada é que às vezes, a maioria dos exercícios coloca o ângulo como sendo 90 graus. Caso seja 90 graus aqui, esse termo tende a zero e nós recaímos no teorema de Pitágoras. E é o que vai acontecer na maioria dos casos. Então, é assim que a gente calcula a velocidade média. Eu preciso do módulo do vetor deslocamento. Para finalizar, a gente precisa saber da aceleração. Como que eu calculo a aceleração? Professor, aí é fácil. A aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Beleza. Mas e na cinemática escalar? Na cinemática escalar vai ser diferente. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu só aproveitar aqui o mesmo pedacinho. Então, assim, vamos supor que eu esteja no movimento circular. Então, no movimento circular, então, só para contorno da forma, preenchimento a gente tira, muito bem. Aí, o que vai acontecer? Deixa eu só pegar aqui uma seta. Fazendo aula assim para ser mais ágil, tá bom? Então, vamos supor que eu estou girando
existe um corpo que está aqui, e esse corpo ele está saindo desse ponto aqui, e ele vem para cá, por exemplo. Combinado? Então ele está lá, ele percorreu tudo isso aqui. O que ele percorre é o ΔS. Isto é o ΔS. Se eu quero saber com relação à velocidade, olha o que vai acontecer. Então, vamos pegar um movimento circular e uniforme. A velocidade é sempre tangencial a essa trajetória. O que é tangencial? Vai encostar apenas num ponto. Então aqui deixa eu pôr para cá. Então pronto, aqui ó. Aqui você tem duas velocidades. Deixa eu só apagar o ΔS para vocês prestarem atenção na velocidade, tá bom? Muito bem. Aí eu chego para vocês e coloco assim, ó. Essa aqui é a velocidade 2, porque ele apareceu aqui depois, aqui é a velocidade 1. Aí eu quero saber quanto vale a aceleração, né? O vetor aceleração. O vetor aceleração, ou a aceleração vetorial, o módulo da aceleração vetorial, que a gente chamou de alfa, vai ser delta V, que é a diferença do vetor velocidade, sobre ΔT. Então, como é que eu faço essa diferença? Você vai colocar sempre um vetor, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pôr o vetor velocidade aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, regra do paralelogramo, um juntinho com o outro. Daí, o que mais que eu vou fazer? Aqui é o vetor V1, aqui é o vetor V2. Para eu calcular o ΔV, então quem que vai ser o ΔV? O ΔV vai ser o vetor V2 menos o vetor V1. Isso aqui vai ser o desenho do vetor ΔV. Então, se eu vou fazer um menos o outro, eu vou unir as duas pontas. E eu vou apontar sempre para aquele que é o começo da minha conta. Esse cara aqui é o ΔV. Mas vocês percebem que eles formaram um ângulo de 90 graus? A gente recai no teorema de Pitágoras. Então, se pedirem para a gente, como aqui no caso eu poderia pedir, o ΔV vai ser dado por ΔV quadrado igual a V1 quadrado mais V2 ao quadrado. Desta forma, o ΔV vai ser igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Muito bem. Beleza? Então tá bem. Esta aqui é a resposta do ΔV. Eu cheguei na aceleração? Não. Aí para eu achar a aceleração, eu preciso pegar esse valor que é ΔV sobre ΔT. E quem que é? Só um comentário aqui meio que nesse exemplo. O ΔV vai ser raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado sobre o ΔT. O ΔT é o tempo necessário que ele demora para percorrer, neste caso, 1/4 de volta. Professor, como que chama o nome do tempo necessário para dar uma volta completa? Período. Então, se chama período, eu estou pegando 1/4 de volta para ser 1/4 do período. Tá bom? Basicamente é isso. Então, agora a gente vai fazer os exercícios para entender como é que essa matéria ela vai funcionar. Tá bom? Então, vamos começar com a primeira questão. A primeira questão diz assim, ele mostrou um gráfico para nós, e nesse gráfico ele fala assim, um bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas distam 100 metros uma da outra. Então a distância entre cada quadradinho vale 100 metros. Muito bem. Aí ele fala assim, uma pessoa vai fazer o percurso de P até Q em 100 segundos. Opa, isso aqui é o tempo. Então ele está dando para nós o intervalo de tempo. Qual que é o intervalo de tempo? ΔT vai valer obrigatoriamente 100 segundos. Aí ele diz assim, determine, estou agora no item A aqui embaixo, o módulo do deslocamento escalar. Bom, o deslocamento escalar é tudo isso que ele fez, ó. É o percurso. Então, o deslocamento escalar a gente conhece como sendo ΔS. Então, ΔS, acompanha comigo aqui, depois eu vou apagar o que eu fiz. Ó. Ele vai andar 100, depois 200, 300, 400, 500, 600, 700. Que cada pedacinho vale quanto? Cada pedacinho vale 100. Então, o ΔS já de antemão já ficou igual a 700 metros. Agora, o item B. O item B, ele quer saber o módulo do deslocamento vetorial. Para fazer o módulo do deslocamento vetorial,
Lembra que é como se fosse a junção em um único vetor. Eu pego aqui e venho até ali embaixo. Então deixa eu só fazer isso aqui com uma régua bacana, né? Com uma setinha. Então, ó, eu venho do P para o Q. Para onde que ele vai apontar? Vai apontar para o Q. Por quê? Porque o vetor diferença aponta para o começo da conta. O vetor diferença aponta para o começo da conta. Então, vamos lá aqui, a gente tem que pegar aqui bonitinho e fazer certinho. Então, quanto é que vale esse vetor? Para saber quanto que vale esse vetor, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só. Eu vou deixar ele aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo ali naquele quadrinho. Se nós olharmos para o quadrinho, nós vamos perceber que daqui para cá eu tenho quantos quadradinhos? Vocês vão olhar que eu tenho 3 quadradinhos. E aqui eu tenho 4 quadradinhos. Isso aqui é um triângulo pitagórico. 3, 4, quanto vai valer aqui? 5, né? Então aqui são 5 quadradinhos. Como cada quadradinho tem um lado de 100, então aqui você tem 300, aqui você tem 400, e aqui eu vou ter quanto? 500. Então o módulo do deslocamento vetorial vai dar 500 metros. Item C. Qual é o módulo da velocidade escalar média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS escalar? Ah, professor, o escalar é 700. E o ΔT está lá em cima, até grifei. 100 segundos. Se você simplificar aqui, ficou quanto? Ficou igual a 7 metros por segundo. No item D, ele pede o módulo da velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média vai ser dado pelo vetor deslocamento num certo intervalo de tempo. Quanto deu o vetor deslocamento? Deu 500. No intervalo de tempo, 100. Também dá para a gente dar uma simplificada aqui. Então vai ficar... Então nós temos aqui que vai dar quanto? 5 metros por segundo. Essa foi a resposta da primeira questão. Próxima questão. Um corpo descreve um movimento circular. Então vamos lá pegar o nosso movimento circular. Então tá aqui. Vamos usar ele aqui. Pronto. Perfeito. Pronto. No movimento circular uniforme de raio, é 2,5 metros. Então, esse é o nosso raio com velocidade angular de 1 radiano por segundo. Então, bora lá. Os dados da nossa questão. Dados. A gente sabe que o ômega, velocidade angular, vai ser de 1 radiano por segundo. O raio, 2,5 metros. Que é cada coisinha que a gente tem aqui, ó. Então tem 2,5 metros aqui, 2,5 metros aqui, ó. Beleza? Então tá bem. Aí era assim, item A. Então vamos lá para o item A. Determine o tempo que o corpo leva para percorrer o que? 1/4 de circunferência entre os pontos A e B. Então aqui ele não chama de 1 e 2, ele chama de A e B. Então aqui vai ser o ponto B e aqui vai ser o ponto A. Então bora lá, né? Se é 1/4 de circunferência, primeiro detalhe. O tempo vai ser o período, só que dividido por 4. Qual que é a relação do período com o que eu tenho aqui? Com o que eu tenho aqui, eu sei que o ômega é igual a 2π sobre t. O professor ele não deu o valor do π, então você não precisa substituir o π por nada. Você vai deixar em fração mesmo. Então, ó, se eu substituir o ômega e o t, a gente vai ter que o período vai ser igual a 2π sobre ômega.
E quem que é o 2π sobre ômega? 2π sobre ômega. O ômega vale 1. Você tem que o período vai valer 2π segundos. Então, quando ele fala qual é o tempo necessário, eu vou substituir o período por 2π dividido por 4. Desta forma, o 2 e o 4 se cancelam e a gente vai ter que o tempo é de quanto? Para eu percorrer 1/4 de circunferência. Π sobre 2 segundos. Pronto. O item A foi feito. Agora o item B. O item B ele diz assim: o módulo do vetor deslocamento entre o ponto A e B. Tá bem. Vetor deslocamento. O vetor deslocamento, lembra como é que era? Então assim, a gente tinha circunferência aqui. Aqui é o centro. Eu tenho o vetor posição 2, que eu vou chamar aqui de R2. E aqui eu vou chamar de R1. E o vetor deslocamento, eu vou unir as duas pontas. Deixa eu aproveitar que tem aqui uma flechinha. Então eu vou apontar para onde? O vetor diferença aponta para o começo da ponta. E quem que é esse vetor diferença? O vetor diferença vai ser, que é o vetor deslocamento, né? Então, ó, o vetor deslocamento é igual ao vetor R2 menos o vetor R1. Então, bora lá. Como é que a gente faz isso? Formou 90 graus, não formou? É Pitágoras para a gente calcular. Então, fica d quadrado igual R2 ao quadrado mais R1 ao quadrado. Aí no Pitágoras, certo? Que o ângulo é de 90 graus. Aí a gente tem que o D, como os dois são iguais, é a diagonal de um quadrado, né? L raiz de 2. O L é 2,5 raiz de 2. Faltou só a unidade de medida aqui. Metros. Item C. O módulo da velocidade vetorial média. Então, a velocidade vetorial média vai ser deslocamento sobre intervalo de tempo. O deslocamento é 2,5 raiz de 2 sobre o tempo. Quanto que é o tempo? O tempo é π sobre 2. Como é uma divisão de fração, ficou 2 só multiplicando. 5 raiz de 2 sobre π, o quê? Metros por segundo. Item D. Módulo da aceleração centrípeta do corpo. Para achar a aceleração centrípeta, eu preciso do v quadrado sobre r. A gente vai usar essa equação aqui, ó. Primeiro, v igual a ômega vezes r. Quem que é o ômega? O ômega, ele é 1 radiano por segundo. E o r, 2,5. Então, o v ficou igual a 2,5 metros por segundo. Desta forma, na aceleração centrípeta, a gente vai colocar o quê? 2,5 ao quadrado dividido pelo raio. Quanto que é o raio? 2,5. Cancela o quadrado com 2,5. Você tem que a aceleração centrípeta vai valer 2,5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Agora a gente vai para o item E. E ele quer saber o quê? O módulo da aceleração vetorial. Para isso, eu vou ter que pensar na variação da velocidade. Então, eu vou colocar a velocidade de A aqui, a velocidade do B aqui, e eu vou precisar de um outro vetor, que é o vetor resultante. Eu vou deixar esse vetor resultante verde. Pronto. E para onde que ele vai apontar? O vetor diferença aponta
para o começo da conta. A variação não é velocidade final menos inicial? Então, vamos lá. Então, aqui vai estar o vetor variação da velocidade. E a gente tem uma vantagem que os dois aqui valem quanto? Os dois valem, o valor da velocidade aqui é 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo. Então, para nós descobrirmos o vetor variação de velocidade, a gente recai no teorema de Pitágoras. Δv ao quadrado é igual a 2,5 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado. Isso aqui é L raiz de 2, né? Diagonal de um quadrado. Então, o L vale 2,5 raiz de 2 metros por segundo. Esse é o ΔV. Agora, o nosso amigo está perguntando o valor da aceleração. O quê? Da aceleração vetorial média. Para acharmos a aceleração vetorial média, eu preciso fazer delta vetorial sobre ΔT. Quanto é que deu delta vetorial? 2,5 raiz de 2 sobre o ΔT. E quanto que dava o ΔT que a gente viu lá em cima? Π sobre 2. Horas. 2 é uma divisão de fração, conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Desta forma, a gente tem que a aceleração vetorial média será igual a 5 raiz de 2 sobre π metros por segundo ao quadrado. Então, essa aí que é a resposta final que ele procurava. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e é isso.